todos, espero que estejam todos bem. Então hoje a gente vai dar continuidade à nossa matéria e a gente vai ver sobre propriedades de potência, tudo bem? Bom, só para a gente poder começar, a gente vai relembrar o que é potência, né? O conceito de potência. Bom, relembrando, então a gente tem A elevado a N, tá? É um número elevado a outro. O que é uma potência? Potência é uma multiplicação sucessiva de um mesmo número, tá? Então A elevado a N, né? Esse N pode ser qualquer valor, então seria A vezes A vezes A vezes A e assim por diante, tá? Então é quantas vezes se A repete. Tá? O A é a base e o N é meu expoente, tá bom? Bom, a potência com base inteira, o que seria isso? A gente já viu as potências anteriormente, né? Que potência era, vamos supor, 2 elevado à terceira potência, 2 vezes 2 vezes 2. Só que acontece, aqui a gente também vai ver exemplos de base inteira, tá? Que são números negativos, tá? Positivos e negativos. Primeiro, para relembrar, vamos ver então potência, né, com base natural, que é 3 elevado à quarta. 3 elevado à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 81, tá? Bom, é 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Isso aqui é uma potência lá no comecinho da matéria, lá do sexto ano, tá? Mas o que acontece então se a minha potência ela tiver uma base negativa, tá? Se eu tiver uma base negativa, existem duas situações. A primeira é quando a base está dentro do parênteses. Então quer dizer que o parêntese todo é elevado à potência, ou seja, eu tenho que repetir o parêntese todo. Então vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Aí a gente tem a regra do jogo de sinais, né? Fazendo o jogo de sinais de forma adequada, vai ficar positivo e o resultado vai dar 81. Bom, agora o que acontece se eu escrever essa potência fora do parênteses? Bom, vai ficar menos 3 elevado à quarta, né? E nesse caso, só o 3 elevado à potência. O menos não faz parte da potência. Então eu vou repetir o sinal e quem vai repetir é só o número 3. E aqui eu não preciso me preocupar com o jogo de sinais, porque o resultado vai ter o próprio sinal do início da operação. Então aqui o resultado meu vai dar menos 81, tudo bem? Então tomar cuidado com a parte que tem o parêntese e quando não tem o parêntese, tá? Essa que é a diferença de potência com base inteira e só quando é negativo também. Quando é positivo é a mesma coisa, tá? Aqui embaixo a gente tem mais um exemplo, então olha só. Menos 3 elevado à quarta ele é diferente de menos 3 elevado à quarta fora do parêntese, tudo bem? Então tá, seguindo aí. Potência com expoente negativo. Bom, o que acontece? Invertemos a base e o expoente fica positivo. Nesse caso eu tenho A elevado a menos M. O que seria esse A elevado a menos M? Bom, aqui seria esse A é a base, qualquer, e o menos M, esse M pode ser qualquer número, tá? Então nesse caso aqui eu vou inverter a base, então vai ficar 1 sobre A elevado a M, tá? E aí depois vai ficar 1 vezes A, 1 sobre A, vezes 1 sobre A, vezes 1 sobre A. Na prática é bem mais simples, tá? Na prática é simplesmente isso daqui, olha só. Tem 2 elevado a menos 5. Como não tem nada embaixo desses dois, eu vou colocar o número 1 aqui, tá? E aqui o que acontece? Esse expoente vai virar positivo. Então, reescrevendo ele aqui, então vai ficar 1 sobre 2, que eu vou inverter a base. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Elevado à quinta potência. Agora o meu expoente ele passa a ser positivo. E aí eu simplesmente vou resolver igual eu resolvo normalmente. Então é 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio. Tá? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, isso aqui vai dar 1, tá? Vou colocar aqui embaixo, vai dar 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2 vai dar 32. Então minha resposta é 1 sobre 32 avos. Tudo bem? Bom, então seguindo aí, vamos ver mais alguns exemplos então, né? Então a gente tem ali 3 elevado a menos 4, tá? Então como é que eu faço? O 3 não tem nada embaixo, então vai ficar, eu vou colocar 1, então inverter na base vai ficar 1 terço elevado à quarta. Tá? E vai ficar 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço. No final vai dar 1 sobre 81. Tá? 1,81 avos. E quando ele já é fração, o que acontece? Quando a fração é até mais fácil, porque eu só preciso inverter os valores da fração. Então eu tenho 2 quintos elevado a menos 3. Se eu inverter a fração, vai ficar 5 meios elevado à terceira potência. E o 3 passa a ser positivo. E aí resolve normalmente. Vai ficar 5 meios vezes 5 meios vezes 5 meios vezes 5 meios. Né? Isso aqui vai dar 125 oitavos. Tudo bem até aí? Beleza, seguindo então. Multiplicação de potência de mesma base, tá? Ali a gente tem um conceito, conservamos a base e somamos os expoentes. Então eu tenho A elevado a N vezes A elevado a M, tá? Então A elevado a N vezes A elevado a N. O que eu faço? Eu conservo a base e somo os expoentes. Mas vamos entender por que disso, né? Então aqui eu tenho 3 elevado a quarta vezes 3 elevado a quinta. Bom, se eu pegar esses números e escrever em forma de multiplicação, eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é o 3 elevado à quarta. E aqui o 3 elevado à quinta, eu vou ter
3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, então aqui eu tenho 3 elevado à quarta e aqui eu tenho 3 elevado à quinta. Se eu quiser escrever de novo em forma de potência, eu vou ter o quê? Eu vou ter 3, que é o número que repete, e aqui somando ele aparece 9 vezes, tá? Então o que acontece? Esse número que está aqui, eu reescrevendo em forma de multiplicação e depois voltando na forma de potência, vai ser 3 elevado à nona. E o que acontece? Seria a mesma coisa de pegar a base, conservar e somar os expoentes. 4 mais 5 vai dar 9, tá? Então aqui vai ficar 3 elevado à nona, tudo bem? Então aqui que sai esse conceito. Aí vai ficar assim, olha só. Então eu tenho lá 3 elevado à quarta vezes 3 elevado à quinta, vai ser 3 elevado a 4 mais 5, e dá 3 elevado à nona. Embaixo eu tenho 3 elevado a menos 7 vezes 5 elevado a menos 7, perdão, vezes 5 elevado à terceira, que vai dar 5 elevado a menos 7 mais 3. Ali eu tenho que tomar cuidado com os sinais, tá? Isso aqui é operação de número inteiro. Então o que eu faço? Sinais diferentes subtrai e conservo o sinal do maior. Então vai ficar 5 elevado a menos 4. Primeiro exemplo, 4 elevado a terceira vezes 4 elevado a sexta. Eu conservo a base e vou somar os expoentes. Então vai ficar 3 mais 6. Então vai ficar 4 elevado a 3 mais 6 vai dar 9. Aí. Ok? Letra B. 7 elevado a quinta vezes 7 elevado ao quadrado. Bases iguais, conserva a base, soma os expoentes. 5 mais 2. Vai ficar 7 elevado a sétima potência. Tá? Você pergunta, Thiago, mas e se as bases forem diferentes? Aí é outra conversa, tá? Esse a gente vai ver em outro momento. Mas a gente vai ver agora primeiro bases iguais, porque isso aqui vai facilitar muito. Porque como a gente está vendo notação científica, a base é sempre 10. Então a base é sempre igual, né? De novo, olha só, vamos lá então rapidinho. Então 8 elevado a 0 vezes 8 elevado a 2. Conserva a base, 0 mais 2, vai ficar 8 elevado a 2. Base 10. 10 elevado a quinta vezes 10 elevado a oitava. Vai ficar 10, conserva a base, soma os expoentes. 5 mais 8, 10 elevado a 15. Tá aí, certo? Vamos lá. Agora começa a ficar mais animado. Aqui eu tenho expoente negativo, tá? Então vamos prestar atenção aqui pra gente ver. Conserva a base, vai ficar 4 mais quem? O menos 1. O menos 1 já tem um sinal negativo, então eu não posso colocar aqui direto. Eu vou colocar assim, eu vou colocar dentro do parênteses. E aí vem toda aquela propriedade que a gente aprendeu. Aqui, ó, conserva a base nunca vai mudar, tá? A base é sempre a mesma. Vai ficar mais com menos dá menos. Então vai ficar 4 menos 1, que vai dar 10 elevado a terceira. Aqui ficou negativo porque o 1 era negativo. Então vai ficar 4 menos 1, tá bom? Letra F. Então aqui vamos ver. Aqui os dois são negativos. Como é que vai ficar então? Conserva a base, soma os expoentes. Então vai ficar menos 6 mais... Esse mais é porque isso aqui é uma multiplicação. Então a multiplicação remete a uma soma dos expoentes, tá? Por isso que é mais, é por causa da multiplicação. E aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos o 3, menos o 3, né? Que estava aqui. Aí como é que vai ficar isso? Vai ficar mais, vou fazer o jogo de sinal aqui do parênteses, para tirar do parênteses, então vai ficar 10, menos 6, mais com menos vai dar menos 3. Menos 6 com menos 3, sinais iguais, soma, tá? Vai ficar menos 9, tá aí. Vai ficar 10 a menos 9, ok? Prosseguindo aqui. 10 elevado a menos 8 vezes 10 elevado a quinta. Conserva a base, aí vai ficar menos 8, mas como não tem sinal nenhum, eu posso pôr o 5 direto, ó. Tá? Eu só ponho parênteses quando eu tenho o sinal no número, quando não tem, não precisa não, tá? Então, sinais diferentes que eu faço. Sinais diferentes vai ficar 8 menos 5, vai dar 3, conserva o sinal do maior algarismo, que é o 8. Então aqui vai dar menos 3, tá? Bom, e aqui embaixo eu coloquei um M, porque vocês separaram que a base não muda, a base continua a mesma, então a base não vai fazer diferença, o que vai fazer diferença é o número de cima só. Então conserva a base, M, e vai ficar aqui, como é multiplicação, eu somo os expoentes, então aqui entre eles vai ser mais, tá vendo? Então como é que vai ficar? Vai ficar 6 mais menos 4. Mais com menos dá menos, vai ficar M, 6 menos 4. Vai dar M elevado a 2. Ok?
E para finalizar aqui a multiplicação, vamos ver aqui, olha só. Y elevado a 5 vezes y elevado a menos 5. Então vai ficar y. Lembrando que aqui, olha só, esse menos ele tem que ficar dentro do parênteses. Então é o multiplicação entre soma dos expoentes. Então vai ficar mais, vai ficar 5 mais menos 5, tá vendo? O jeito tá aqui, eu só copiei aqui. Mais com menos dá menos. Então vai ficar y igual a 5 menos 5. Esse jogo de sinal foi feito para tirar um parênteses. Então vai ficar y elevado a 0. Tá aí. Ok? Seguindo aí. Só lembrando, a gente não resolveu esses valores, tá? A gente não precisa resolver, a gente só está simplificando para escrever de uma forma mais simples, tá? Uma forma menor. Então eu tenho divisão de potência de mesma base. A regra é a mesma da multiplicação. Como é que eu faço? A elevado a n dividido por a elevado a m. A diferença é que eu vou subtrair os expoentes. Então conservamos a base, subtrai os expoentes. Então vai ficar a elevado a n menos m. Se a gente for fazer então numa forma direta aqui para a gente poder ver como é que fica, seria isso aqui, olha só. 3 elevado a sétima dividido por 3 elevado a quarta. Se eu escrever isso aqui em forma de produto, então vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 7 vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 3 elevado a quarta, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes. Como eu tenho uma multiplicação e logo embaixo eu tenho uma divisão, quer dizer que eu posso cortar alguns valores, né? Posso cortar esse 3 com esse 3, posso cortar esse com esse, posso cortar esse com esse e eu posso cortar esse com esse. Logo aqui em cima eu vou ter só o quê? Só o 3 elevado à terceira potência, tá? Seria isso. Na prática seria o quê? Seria o mesmo que pegar o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então seria 3 elevado à sétima menos 4, né? 7 menos 4, então vai ficar 3 elevado à terceira potência, que é o mesmo resultado daqui, tá? Então, seguindo aí no exemplo que a gente vai ver na tela, olha só. Então, 8 elevado a nona dividido por 8 elevado à terceira, nada mais é que 8 elevado a 9 menos 3, que vai dar 8 elevado a 6, tá? Mais um exemplo aí. 4 elevado à terceira dividido por 4 elevado a menos 6. Aqui tem que tomar cuidado, que é o de cima menos de baixo, só que de baixo já é negativo, então a gente vai escrever ele no parênteses, e ali vai ter um joguinho de sinal, tá? Então vai ficar 3 menos 6, vai ficar 3 mais 6. E 3 mais 6 vai dar 9. Tudo bem? Então vai ficar 4 elevado a 9. Beleza. Então seguindo aí a gente tem o seguinte, tá vendo? Então vamos ver como é que vai ficar? Então olha só, primeiro aqui, eu tenho 4 elevado a sétima dividido por 4 elevado a quinta. Conserva a base, isso aqui vai acontecer sempre, tá? Conserva a base, subtrai os expoentes. Então vai ser esse menos esse. Vai ficar 7 menos 5. Vai ficar 4. 7 menos 5 vai dar 2. Vai dar 4 elevado ao quadrado. Tá? O que a gente está vendo aqui é uma simplificação. Não é para resolver, tá? Não precisa fazer 4 elevado ao quadrado 16. Não precisa pôr resposta, não. Parou aí e acabou. Tá? Só para a gente ver como é que funciona a propriedade. Então aqui vai ficar... De novo, aqui é a mesma coisa, só que em forma de fração. Então vai ficar divisão de potência de mesma base. Conserva a base, que é o 5. Subtrai os expoentes. Como é que vai ficar então? Vai ficar o de cima menos o de baixo. Tá aí. 10 menos 4 vai ficar 5 elevado à sexta potência. Ok? Beleza. Pronto, vamos para a próxima. Letra E. 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a oitava. Então, mesma coisa. É o primeiro menos o segundo. Então, aqui eu conservo a base 10. Vai ficar 6 menos 8. Né? Vai ficar, eu conservo a base 10. 6 menos 8... menos 2. Ok? Conserva o sinal do maior. De novo, conserva a base, subtrai os expoentes, né? Então vai ficar 9 menos 12. Coloco aqui 9 menos 12. Então vai ficar 10. 9 menos 12. 12 menos 9 era 3. Conserva o sinal do maior. Então vai ficar menos 3. Certinho? Lembrando, é sempre o primeiro menos o segundo. Ou de cima menos o de baixo, tá? De novo aqui. 10 a menos 8 dividido por 10 elevado a 2. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então vai ficar o primeiro menos o segundo. Então o primeiro menos o segundo, tá? Então aqui vai ficar menos 8 menos 2. E o que aconteceu? Eu tenho dois sinais iguais. Sinais iguais somam os valores, né? Então conserva a base 10. Menos 8 com menos 2 dá menos 10. Ok? Então aqui vai ficar 10 elevado a menos 10. Próximo. 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a menos 2. Então conserva a base.
é o primeiro menos o segundo. E agora a gente tem uma questão de jogo de sinal. Ó. Esse sinal de menos eu coloquei, esse sinal de menos 2 já estava. Então aqui vai ficar menos 6, menos com menos dá mais 2. Então menos 6 mais 2 vai ficar 10 elevado a menos 4. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal maior. Ok? Vamos para a próxima. Próximo. 10 elevado a quinta dividido por 10 elevado a 0. Beleza, a gente conserva a base 10. É o primeiro menos o segundo. Então vai ficar 5 menos 0. Que vai dar 10 elevado a quinta mesmo. Porque 5 menos 0 é 5. Tá bom? Letra H. Conserva a base 10. 4, aqui vai a divisão. Vai ficar o primeiro menos o segundo. Então vai ficar 4 menos 9. Então vai ficar 10. 4 menos 9 dá menos 5, né? A gente conserva o sinal do maior, se não é diferença subtrai, conserva o sinal do maior. Letra I. 10 elevado a 12 dividido por 10 elevado a sexta. Então conserva a base. É o de cima menos o de baixo. Então vai ficar 12 menos 16. Vai ficar 10 elevado a menos 4. Certo? E para finalizar aqui, ó, 10 elevado a menos 4 dividido por 10 elevado a menos 3. Conserva a base, é o primeiro menos o segundo. Só que o segundo já tem um sinal de menos, então a gente coloca um parênteses ali nele. Então vai ficar aqui jeito, vai ficar menos 4. Menos com menos dá mais, então aqui vai ficar mais 3. Menos 4 mais 3 vai ficar 10 elevado a menos 1. E aí? Então, olha só, na próxima a gente tem potência de potência. Potência de potência nada mais é que aplicar a propriedade distributiva, né? Então eu tenho lá, ó, conservamos a base e multiplicam-se os expoentes. Então vai ficar assim, olha só. A elevado a n, que é elevado a m. Então aqui vai ficar A elevado a n vezes m. Como que seria isso então na prática? Aqui eu tenho 3 elevado a quarta elevado a segunda potência. Isso aqui seria o mesmo, gente, que pegar 3 elevado a quarta, ó. 3 elevado a quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Vezes ele mesmo, que é 2 vezes, então vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Que no final isso aqui vai me dar, são 8 vezes, então vai ficar 3 elevado a oitava. Ou ainda, eu posso escrever assim, ó, se eu fizer direto, vai ficar 2 vezes 4, então vai ficar 3 elevado a 4 vezes 2, que vai dar 3 elevado a oitava, tá? Os resultados são os mesmos, tudo bem? Então aí no caso, olha só, fazendo o primeiro exemplo, tem 3 elevado a quarta elevado a quinta. É 3 elevado a 4 vezes 5, que vai dar 3 elevado a 20. No próximo exemplo a gente tem 7 elevado a menos 3 elevado ao quadrado, que vai ficar 7 elevado a menos 3 vezes 2. E menos 3 vezes 2 vai dar menos 6, então vai dar 7 a menos 6. Então olha só, então eu tenho 3 elevado ao quadrado elevado à quinta potência. Então o que eu faço? Conservo a base 3 e multiplico os expoentes. Vai ficar 3 vezes 5, vai dar 15. Tá aí. Vai ficar 3 elevado à 15ª potência. Letra B. 4 elevado à oitava elevado ao quadrado. Conserva a base e multiplica os expoentes. 8 vezes 2 vai dar 16. Letra C. 7 elevado a menos 3 elevado à quarta. O que eu faço aqui? Multiplico os expoentes. Então vai ficar 7. Menos com mais dá menos. 3 vezes 4 vai dar 12. Tá? Não pode esquecer que ele tem jogo de sinal aqui também. O jogo de sinal funciona normalmente, tá? Porque é multiplicação. Então, se você está multiplicando dois valores, tem jogo de sinal. Conserva, letra F. 10 elevado a menos 2 elevado a menos 3. Conserva a base. Menos com menos dá mais. 2 vezes 3, 6. Tá? Eu coloquei o sinal de mais aqui, mas não precisa não, tá? Eu tô colocando só para deixar bem evidente. 10 elevado a quarta elevado a menos 5. Conserva a base 10. 4 vezes menos 5, mais com menos dá menos. 4 vezes 5 vai dar 20. Tá aí. Ok? Letra F. Ó, potência de potência de potência. Normal, faz normal. É só fazer assim. Você pode fazer direto se quiser. 3 vezes 1 vai dar 3, vezes 2 vai dar 6. Menos com menos dá mais. Pode fazer isso. Ou então você pode fazer por parte. Eu vou fazer direto aqui porque isso aqui é fácil de fazer, tá? Então vai ficar 10. Menos com menos dá mais. Mais com mais dá mais. A gente já faz o jogo de sinal direto. 3 vezes 1 vai dar 3. 3 vezes 2, 6. Então vai ficar 10 elevado à sexta potência. Tá? Letra G. De novo, potência, potência, potência. Então tem
base 2. Então vai ficar menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Então o resultado aqui é negativo. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 vai dar 24. Tá aí. E o último aqui, ó. Coloquei uma letra, porque esse pode ser qualquer número, porque não importa. A base não muda, a base é a mesma. Então aqui vai ficar, conserva a base, né? Então vai ficar 3 b elevado ao cubo elevado a menos 7. Aqui é mais com menos dá menos. E 3 vezes 7 vai dar 21. Acabou. Seguindo então, potência de produto ou quociente, tá? Quando a gente fala potência de produto ou quociente, é dos dois, tá? A regra vale para os dois, é a mesma regra. Como que é a regra então? Conservamos as bases, né? E distribui-se os expoentes. Então nesse caso aqui, olha só. A vezes B elevado a N. Como que eu faço isso? Vai ficar A elevado a N vezes B elevado a N. Na prática é mais simples, tá? O que eu vou fazer? É a mesma regra da potência de potência, ou seja, esse número que está aqui, ele vai multiplicar esse e vai multiplicar esse. Então vai ficar 4, vai ficar 2 vezes 3 vai dar 6, vezes 3, aqui vai ficar a base, 5 vezes 3 vai dar 15. Tá aqui, ó. Só isso. Tá? Beleza, e seguindo aqui, do quociente é a mesma coisa, tá? Na divisão a regra é a mesma, na divisão vai ser a mesma coisa. Então o expoente vai ficar aqui, ele vai multiplicar os outros dois expoentes. Então vai ficar 4, 2 vezes 3 vai dar 6, aqui vai ficar 3, 5 vezes 3 vai dar 15, certo? Bom, seguindo o exemplo aí na tela, então a gente tem, ó, 3 vezes 3 elevado a quinta vezes 7 elevado ao quadrado elevado à quarta. Fazendo distributivo, então eu tenho 3 elevado a 5 vezes 4 vezes 7 elevado a 2 vezes 4. Então vai ficar 3 elevado a 20 vezes 7 elevado a oitavo, tá? E no próximo exemplo a gente tem uma divisão, tá? Então aqui eu tenho 6 elevado a quarta sobre 5 elevado a terceira, tudo elevado a nona. Então vai ficar 6 vezes 4 vezes 6 elevado a 4 vezes 9 sobre 5 elevado a 3 vezes 9. E aí fazendo as multiplicações vai ficar 6 elevado a 36 dividido por 5 elevado a 27. Tá? Isso aqui é desnecessário fazer, tá, gente? Isso aqui é só um caso de simplificação pra gente ver os conceitos, tá? Isso aqui vai dar um número muito grande. Bom, potência de mesmo expoente, tá? O que acontece? As bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Isso a gente já faz, tá? Porque na prática, quando não tem expoente, todo expoente é 1. Então a gente faz a operação normalmente. Aqui é a mesma coisa, se os expoentes forem iguais, eu posso fazer a operação normalmente. Então ali fala assim, conservamos os expoentes e operam-se as bases. Então no primeiro caso eu tenho A elevado a N vezes B elevado a N. Simplesmente eu vou multiplicar A vezes B e o expoente continua sendo N, tá? Na prática é até mais simples de fazer. Então vamos ver aqui, olha só. 4 elevado a terceira vezes 5 elevado a terceira. Expoentes são iguais? São. Então eu só vou multiplicar as bases. 4 vezes 5 vai dar 20 elevado a terceira. Certo? Só isso. E essa regra também vale para divisão. Então eu tenho 12 elevado a quarta dividido por 3 elevado a quarta. Os expoentes são iguais? São. Então eu só vou fazer a operação das bases. Então 12 dividido por 3 vai dar 4. E aqui conserva o expoente. Então vai ficar 4 elevado a quarta. Certo? Então na tela os exemplos aí, olha só. 9 elevado a quinta vezes 4 elevado a quinta. Então vai ficar 9 vezes 4 elevado a quinta, que vai dar 36 elevado a quinta. E aí vai ficar 15 elevado a sétima dividido por 5 elevado a sétima. Vai ficar 15 dividido por 5 elevado a sétima, que vai dar 3 elevado a sétima. Ok? 4 elevado a terceira vezes 5 elevado a terceira. Lembrando, os expoentes agora são iguais, tá? O que eu faço? Simplesmente eu ignoro que tem expoente aqui e faço a operação só da base. 4 vezes 5 vai dar 20 elevado a terceira. Só isso. Tá? Essa propriedade ela é a mais simples. Por isso eu estou fazendo multiplicação e divisão tudo ao mesmo tempo. De novo, ó. 3 elevado a menos 2 dividido vezes 9 elevado a menos 2. Expoentes iguais, faz a operação só da base. 3 vezes 9 vai dar 27. Conserva o expoente. Tá aí, ó. 27 elevado a menos 2. Letra aí. 6 elevado a quarta dividido por 3 elevado a quarta. Expoentes iguais, faço a operação só da base. 6 dividido por 3 vai dar 2 elevado a quarta. Acabou. Certo? Próximo. Expoente 3 entre os dois. Expoente igual. Então, menos 8 vezes 5 tem jogo de sinal, né? Menos com mais dá menos. 8 vezes 5 vai dar 40. Elevado a terceira potência.
Ah, tem que pôr no parênteses? Tem, gente, tem, porque esse menos aí do valor, o 8 estava elevado a uma potência aqui, então isso aí dá diferença, tá? Vamos lá. Pronto. Então tem lá, menos 8 menos 5, tá, beleza. Aqui vai ficar menos 3 vezes menos 8. O expoente a 2 é igual ao expoente, vai ficar menos com menos dá mais, então aqui vai ficar positivo, 3 vezes 8 vai dar 24. Vai ficar 24 elevado ao quadrado. Aqui eu não preciso me preocupar, porque o sinal positivo, independente do expoente, vai dar positivo mesmo. E aqui é o seguinte, olha só, menos 15 elevado à terceira dividido por menos 3 elevado à terceira. Menos com menos dá mais de novo. Só que aqui é uma divisão, ó. Então 15 dividido por 3 vai dar 5 elevado à terceira potência, tá? Só tomem cuidado quando o resultado tiver uma base negativa para você manter essa base, tá? E manter ele dentro do parênteses, não tira do parênteses não, tá bom? De resto, quando for positivo, pode tirar sem problema, tá bom? Bom, essas foram as propriedades de potência, tá? Depois a gente vai ver notação científica, que é a sequência da matéria, mas por hora isso aqui vai ajudar a gente bastante, principalmente nos próximos casos que a gente for resolver, ok? Espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida vocês comentem aí embaixo. Um abraço a todos e tchau!